Tá ali, né? Quem seria a fome, a morte, a peste, a guerra ou os porcos, Aramis e D'Artagnan. Mas o intelectual público... O Aramis é o Cortella, com certeza. O Cortella, verdade. E o Clóvis é o mais novo, seria D'Artagnan, tecnicamente o mais novo. O intelectual público, eu acho que todo mundo sabe, é uma criação francesa em função do affaire entre o Zola e o affaire Dreyfus, que acabou comovendo a França, e o artigo J'accuse, no fim do século XIX, que mostra um posicionamento público de alguém de peso. O século XX francês está cheio de outros exemplos, acho que o maior é Jean-Paul Sartre, que cada artigo dele, em função da guerra na Argélia, comovia, fazia as pessoas discutirem. No Brasil, eu acho que é fruto da redemocratização pós-1985, das redes sociais e de uma atomização da vontade de saber, da atomização ou da capilarização da vontade de conhecimento. Como todo mundo se alçou em autoridade com a internet, a opinião de todos passou a ser coletiva, pública e acessível, então também isso alçou pessoas que, como você e como eu, davam aula há décadas antes do surgimento da internet. Então eu acho que isso é uma exposição pública de uma função muito antiga, que tem seus benefícios e naturalmente tem seus custos, como você sabe também, que é aquilo que a gente dizia em sala de aula há muito tempo e só causava impacto na prova. Agora você diz, no seu caso, na Folha de São Paulo, no meu, no Estadão, ou em vídeos, ou na TV Cultura, ou em outros espaços, e nós ocupamos muitos espaços. E aí quem concorda conosco nos acha muito inteligentes, muito agudos, e fazem essa projeção narcísica, o Pondé é inteligente porque diz exatamente o que eu penso. Exatamente. E quem não concorda comigo ou com você diz que somos estúpidos, idiotas, porque eu não concordo com o que você pensa. E assim, como é que é? O que você acha da inserção do intelectual na mídia e no sucesso, né? Como é que você viveu isso em relação à academia? A gente sabe que a academia é um âmbito de pessoas assim super doces, exatamente, interessadas no saber. Acho que todo ambiente de trabalho é um ambiente complexo. E eu acredito que em qualquer situação, de um escritório a uma universidade, o fato de alguém ganhar fama provoca rebuliço. Mas de novo se repete a questão. Quem gostava de mim na universidade continua gostando, quem não gostava continua... Tem mais razão para gostar e mais razão para odiar. Mais razão, exatamente. E, naturalmente, a fama sempre mexe também com o narciso das pessoas. Ela mexe com a convicção das pessoas sobre si. Eu acho que a vaidade é um fenômeno universal, eu sempre repito, com toda sinceridade, eu nunca conheci alguém humilde. Então, seria muito interessante, tenho 56 anos, não sei quantos durarei mais, talvez eu venha conhecer alguém humilde, mas não tive essa oportunidade ainda. Agora, há pessoas que controlam mais a vaidade que controlam menos. As mais vaidosas. As mais vaidosas controlam melhor a vaidade. Exatamente, porque a vaidade é um excelente antídoto para a vaidade. Então, eu não faço tal coisa porque eu acho que pode arranhar a minha imagem. Então, a vaidade faz com que você controle a vaidade. Assim, eu lembro que uma vez eu não lembro qual foi a fonte, ou se a gente estava junto, ou você escreveu uma coisa sobre a minha pesquisa de doutorado do jansenismo, né? E você não tem algo de jansenista também, apesar de ter sido educado em escola jesuíta, como eu também fui, mas assim, esse teu comentário sobre vaidade é um tema que você está sempre perseguindo. Há algo de jansenista em você, de duvidar da natureza humana? Sim, eu acho que é um traço, inclusive, que me aproxima da sua posição, que é mais conservadora em geral que a minha. Coisa difícil para as pessoas entenderem que eu gosto de você, sou seu amigo e não concordo com tudo que você diz. Porque no nosso mundo, não concordar é eliminar. Hoje em dia está assim mesmo. É curioso, né? Então eu digo publicamente, né? Leio, e o seu texto sobre o homem insuficiente, ele ilustra nessa heresia do catolicismo uma descrença que eu tenho na perfectibilidade humana, que me aproxima do Burke, que me aproxima dos grandes clássicos conservadores. Mas eu não acho que como eu sou ateu como você, eu não acho que a gente precise dar graça para essa perfectibilidade. Então, essa perfectibilidade, esse neologismo que se remete depois para Aristóteles, que nunca usou essa palavra, ela pode nascer da ação humana, porque eu sou historiador,
e não filósofo, ainda que tenha formação filosófica com os jesuítas, mas sou historiador. Então, seres humanos agem e as coisas podem melhorar ou piorar. Então, não chega ao radicalismo do Príncipe de Salinas no Leopardo, que diz que as coisas vão melhorar um pouco e depois vão piorar. Muito. Quando anunciam ele que ele poderia ser senador pela Nova Itália. Eu acho, por exemplo, que a situação da mulher e o combate ao racismo hoje está melhor do que há 100 anos. Sim, sem acho dúvida. que sim. E isso não foi fruto de uma graça infusiva extraordinária, isso não foi fruto de um acidente celeste, isso foi fruto de ação concreta de pessoas que lutaram para isso, consagraram na lei ou nos costumes, na prática ou nos desejos, que uma mulher, por exemplo, hoje possa se divorciar, casar de novo e não seja um peso como era antes da aprovação, por exemplo, do desquite no fim da década de 70 ou do divórcio depois. Eu lembro, no final dos anos 70, quando alguém falava assim, fulana é desquitada. Isso tinha um significado entre os adultos lá, de que agora ela estava disponível para sexo. As outras mulheres se afastavam dela, né? Porque achavam que os maridos iam começar a querer sair com elas. Quando eu fui criança em uma cidade pequena do interior gaúcho, conservadora, e de uma família conservadora, e tínhamos apenas uma menina na sala, fruto de pais separados, e quando ela não aprendia polinômio, a explicação dada em público era essa: é óbvio, os pais são separados. A separação dos pais impede o aprendizado do polinômio, em nome de Newton, de cadeia fenol orgânica, porque os pais são separados. Deviam imaginar que existe algum tipo de conturbação, exatamente, de família instável. Então, todo mundo tinha dificuldades com certos conteúdos, mas ela, quando não aprendia, era dito claramente, né? É óbvio. E não havia possibilidade de você ter sociabilidade com alguém que fosse filho de uma... Era melhor sair na casa de pais que se odiassem, mas estivessem formalmente casados e mantivessem o leito a contragosto. Né? Você uma vez falou que uma das melhores formas de conter o desejo sexual é casando. Exatamente. Você acha que a humanidade devia suspender o casamento? Matematicamente, nós sabemos desde o relatório Kinsey, Master Johnson, que o casado tem mais sexo do que o solteiro, apesar da propaganda dizer o contrário. Mas é uma lógica da natureza até o momento, ainda que eu acredite pouco numa natureza humana, mas é uma lógica que a repetição tende a diminuir o entusiasmo. Sim. Então, a primeira vez em Paris não é igual à 10ª vez em Paris. Né? Você começa a ver o trânsito, que a comida não é tão boa. As 90 primeiras relações sexuais com sua esposa não são iguais a que passa do número 1000 ou 1500. Isso é da natureza de tudo. Um carro novo só é novo por um pequeno período de tempo. Voltando a essa coisa do mundo melhora, o mundo não melhora, que eu acho que é uma afirmação, na verdade, nenhum de nós aqui acha que pode-se falar que o mundo melhora, o mundo piora. Quer dizer, você tem regiões, como você citou, racismo e a questão da emancipação feminina como exemplos de que você hoje tem uma condição melhor nessas áreas do que há 100 anos atrás, né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: como que você pensa questões como essa numa chave dialética, por exemplo? Hoje, não há dúvida que existe emancipação, não só de mulheres, como numa série de coisas. Assim como existe maior longevidade, mas ao mesmo tempo, à medida que as condições de vida melhoram, nas regiões onde elas melhoram, a taxa de natalidade cai. E as pessoas, há uma tendência no mundo hoje, as pessoas viverem mais e serem cada vez mais sozinhas. Então, se falta digamos, a sensibilidade conservadora, como fala o Oakeshott, um certo cuidado para não chegar à inércia, ou à pregação da inércia, não faltaria, ao que se chama por aí de sensibilidade progressista, a percepção de que existem momentos negativos em certos avanços, como longevidade maior, solidão, melhor condição de vida material, trabalho, menor taxa de natalidade. Afora o fato que alguns acham que a humanidade tem que acabar mesmo, né?
como Machado de Assis, o Brás Cubas. Eu acho que você fez várias perguntas, eu não respondi do bloco anterior, se as pessoas devem ou não casar. Agora você pergunta se elas devem ou não viver muito, se elas são ou não sozinhas. Eu tenho uma convicção que não existe essencialismo, eu tenho uma convicção básica de que a existência precede a essência. A ideia não é bem minha, alguém já pensou nisso? Eu ouvi dizer que um cara falou isso. Acho que era um cara meio existencialista. Exatamente. Assim, né? Mas eu acho que não existe fórmula, então as pessoas devem ou não casar. Eu tenho conhecidos francamente felizes no casamento, francamente. E não imagino para eles outro destino que não esse, escolhido por eles. A partir de questões culturais, históricas e pessoais, psicologizantes e sociais. Então há pessoas que casam e são muito felizes. Conheço pessoas que não casam e também são perfeitamente felizes. Então, se você fala de solidão, solidão não é um mal em si. Eu acabei de escrever sobre isso no Dilema do Porco-Espinho. Ficar sozinho não significa ficar triste ou depressivo. Na verdade, a presença de pessoas é também uma indutora de depressão, uma indutora de fenômenos. Então, não existe um modelo. É por isso que eu insisto que para haver um modelo, bem ao modo de Dostoiévski, deveria haver uma mente pensante anterior. Então, como se discute nos Irmãos Karamazov e também em Crime e Castigo, quer dizer, se há um Deus, então a liberdade é um pouco menor, mas se não há um Deus, então nós somos livres para criar o nosso próprio caminho na conversa, no diálogo entre o que eu sou, o que eu posso ser e aquilo que eu não posso deixar, eu não posso ignorar como natureza biológica e assim por diante. É dessa tessitura no qual eu não sou nem onipotente, nem impotente. É dessa tessitura que sai escolha que por má fé, volto a Sartre, a gente atribui a terceiros. Então, as pessoas têm menos filhos. A pergunta é, isto é fruto da urbanização, isso é fruto do fato que os filhos não são mais uma previdência social garantida, que você antes tinha filhos para lhe amparar na velhice, ou não precisa mais da mão de obra. Filhos não são bons negócios. Não, um filho significa aula de inglês, sapateado, jazz, crise, psicopedagogo. Então, depressão. E isso é bom ou ruim? Eu não consigo imaginar minha mãe sem os 4 filhos dela. Eles foram não apenas um motivo de ocupação, mas foram para minha mãe a existência dela. Então, ser mãe era ontologicamente parte da felicidade da minha mãe. Agora, eu conheço pessoas que não têm e também são ontologicamente felizes. Sim. Felizes. Então, ter ou não ter filhos não tem uma resposta, é só a autoajuda que acha que há essa resposta pronta, imediata, boa. Não existe uma resposta, não tem um modelo, não existe essencialismo. E este é o grande drama, é o caráter aleatório, randômico das coisas e da nossa vontade, que oscilando, como eu disse, entre impotência e onipotência, fica criando sonhos de que eu posso tudo, discurso em geral de autoajuda, ou de que eu não posso nada, que seria um jansenismo agostiniano radical, em que eu tenho que depender de uma providência totalmente acima de mim. Então, vamos pensar em termos estatísticos e ontológicos ao mesmo tempo, pensando no que você está falando. Porque, assim, é claro que a história é feita de interação. Nem eu nem você estamos esperando a graça. E eu tampouco o Messias. Certo? Agora, quando a gente fala, por exemplo, hoje de toda uma gama de literatura descrevendo a condição psicológica dos jovens, certo? Pensando aqui estatisticamente, o que eu quero dizer